Olá, olá! Nossa, uma live num horário super gostoso para principalmente mães que estão em casa com seus filhos. É um horário que eu achei bom. Os dois estão fazendo coisa, atividade, tudo. Deixei os dois quietinhos e é um horário que dá para sentar aqui e ouvir um pouquinho. Principalmente sobre esse assunto, né? O altruísmo, a empatia, o se colocar no lugar do outro, é uma coisa que com certeza é educação, né? Vem da educação que a gente recebe em casa, que a gente vê os nossos pais fazendo, que a gente viu os nossos avós, enfim, com certeza pela educação, pelo ambiente familiar, a gente consegue ter mais segurança e certeza que os nossos filhos também vão conseguir propagar essa mensagem e esse amor entre as pessoas. Para isso, eu chamei a Tatiana, que é uma psicóloga e pedagoga, ela trabalha com educação infantil e ela vem desenvolvendo um trabalho lindo. Ela pesquisou, estudou, ela tem entendido melhor do que eu como e por que crianças são mais altruístas ou menos altruístas umas que outras. Então, vou chamar ela aqui para conversar e passar o máximo dessa informação para nós que estamos, né? Não digo necessariamente somos mães ou pais, mas se você tem um contato com crianças de qualquer maneira, eu acho que vai ser muito útil para você. Cadê ela aqui? Deixa eu ver. Achei. Já tá entrando. Quanto coração, quanta mensagem linda. A Tati é incrível, olha, tem gente que conhece. Oi, Tati! Carol, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tava aqui dando Muito um pouquinho bom. da introdução daquilo que você faz e que eu pessoalmente, tanto como mãe, como uma pessoa que gosta de ver cada vez mais o altruísmo sendo implantado na educação, né? Desde muito pequeno. Eu quero muito que você conte o que você viu, o que você vem vendo aumentando, se tem crianças que têm tendência já desde que nascem a serem mais altruístas ou não, se tem algo que os pais podem fazer para estimular uma criança que Uhum. também não é. Então, vamos conversar. Quer se apresentar primeiro? Sim, então, meu nome é Tatiana Sayeg, eu sou pedagoga e psicóloga, como a Carol apresentou. Eu tenho 26 anos e, assim, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o próximo. Acho que isso, assim, tá no meu DNA, tá na minha essência. Desde pequena eu tenho essa inquietação dentro de mim. E aos 24 anos foi quando eu recebi um convite para coordenar um projeto que tem muito a ver com filantropia e foi quando a minha chave virou. Porque daí eu entendi que a gente tem maneiras de ajudar o próximo, maneiras que podem ser mais eficazes do que outras, maneiras que fazem com que a realidade se transforme, né? A realidade social se transforme de fato. Então, essa virada de chave foi muito importante para mim e por isso que eu gosto tanto de compartilhar. Então, assim, eu descobri desde muito nova que eu queria ser professora. Fiz pedagogia, fiz psicologia também, porque eu acho que elas se complementam muito. Com Eu certeza. trabalho em consultório, né? Sou psicóloga clínica. E aí eu recebi esse convite de uma instituição que eu acho que talvez você conheça, que se chama Turma do Giló. O que que a Turma do Giló faz? A Turma do Giló, ela faz educação, ela faz projetos de educação inclusiva dentro das escolas. E o que que Tá. significa isso? Quando a gente fala de educação inclusiva, o que soa pra gente é que a gente vai adaptar o currículo, só adaptar o currículo e preparar os professores para receber alunos com deficiência. Mas Sim. não é isso. A educação inclusiva, ela olha para a diversidade como um todo. E aí Tá. é o grande X da questão. Então, quando a gente luta por escolas inclusivas, é isso que a gente quer. A gente quer escolas que apresentem a diversidade como um todo. Então, foi essa a minha grande virada de chave, quando a Carolina Tá. Videira, fundadora da Turma do Giló, me fez esse convite, porque ela sabe que eu sou uma pessoa que acredito na educação,
E essa forma de educar é uma forma diferente e muito importante, que é a educação para a filantropia. E é o que a gente faz lá. A gente tem um projeto que se chama Projeto de Voluntariado Jovem. E nesse projeto os jovens se inscrevem, né? Ou os pais inscrevem os jovens para que os filhos aprendam a maneira correta de realizar o trabalho voluntário. Que não é só o trabalho voluntário em si. É a criação de projetos, é um olhar 360, é um entendimento da realidade. Então, assim, é um estudo completo do que está acontecendo e como eles podem agir. E aí eu aprendi também, nesse caminho, né, que existem duas coisas. Uma coisa é você ter empatia e outra coisa é você simpatizar por uma causa. Então, a empatia, a gente tem que ter por todas as causas. A gente se colocar no lugar da outra pessoa, sofrer o sofrimento da outra pessoa, conseguir, como se fosse vestir o óculos e olhar pela lente do outro, isso a gente tem que ter por qualquer um. Agora, a simpatia é onde toca nosso coração. São as nossas escolhas, é onde a gente fala, é aqui que eu quero ajudar. É aqui que eu sei que eu vou conseguir ser útil. Então, junto com esse movimento, eu também descobri o que tocava meu coração. E o que toca meu coração são os pacientes no tratamento do câncer. Então, eu e mais 3 amigas fundamos uma ONG que se chama Do Amor, para ajudá-los a passar por esse processo de uma maneira mais leve, né? Mais fácil. Conta um pouquinho mais aonde que vocês fazem e como é a aproximação com esses pacientes, porque eu imagino que um é diferente do outro, né? Um é mais receptivo e acha o máximo e quer ouvir, quer saber, e o outro pode falar, não, eu não gosto, não quero, sai daqui, né? Uma rebeldia também. Os pacientes, normalmente, eles aceitam as visitas que a gente faz muito bem, porque a gente estrutura tudo antes de chegar lá. Então, é sempre uma surpresa muito boa e agradável, e na maioria das vezes em datas comemorativas e significativas, porque o hospital é um ambiente que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim. Não é um lugar para entrar toda hora, entrar qualquer pessoa, sem preparo. Então, as nossas entradas são pontuais, com objetivos, avisadas anteriormente. Então, no geral, os hospitais e os pacientes nos recebem muito bem. Não tem esse problema de, não posso falar com esse paciente porque ele não quer receber, não existe isso. Normalmente não, eles aceitam super bem esse carinho, né? Porque eles precisam disso, né, cara? Na situação que acontece dentro dos hospitais, que as visitas são tão restritas na maioria das vezes, porque a imunidade deles é baixa. Então, quando tem essa possibilidade, quando tem essa abertura, é muito bem-vindo. A gente tem bastante sucesso com essas ações. Mas é claro que existem crianças e adolescentes que às vezes não querem ficar naquela exposição na hora, por exemplo, da entrega do presente de Natal ou do coelhinho da Páscoa aparecendo. Às vezes eles não querem ficar tão próximos dessa interação, mas no geral eles ficam bem felizes. E aí, Fala, pode falar. Não, pode falar. Eu ia perguntar da faixa etária dessas crianças com câncer. Que faixa que é? Então, as crianças, elas, desde muito bebezinha até adolescente, porque normalmente os hospitais eles são divididos entre infantil e adulto, né? E o infantil ele vai desde 0 anos até 18 e depois tem a outra ala dos adultos. Mas a gente sempre tenta passar por todas e dar a mesma atenção para todos e principalmente para as famílias, que muitas vezes são esquecidas nesse processo. Então, assim, o foco fica muito no paciente e a família às vezes se perde. Sim. Demais isso. Depois, se você puder deixar aqui, ou eu deixo para todo mundo acessar, e a gente pode pensar em fazer alguma coisa com a fundação também, né? Porque a gente atende várias instituições que apoiam. Uma que me toca muito é uma que apoia a criança esperando transplante cardíaco. E as mães estão lá também com elas. É bem
bem delicado. Depois eu te ligar para a gente falar disso. Ai, combinado. Vamos voltar um pouquinho na nossa aula aqui, que a gente passou todos os pontos que eu queria tocar. Eu queria entender com você, por exemplo, uma mãe ou um pai ou uma pessoa que está envolvida com uma criança, como ela pode estimular essa criança a ser mais altruísta, a olhar mais para o próximo, porque eu conheço muita criança que não nasceu para o altruísmo, né? Nasceu e, né, tem dificuldade de dividir, digamos, aquela criança que empurra, que bate, né? Tem crianças que demandam ainda mais de esforço para conquistar um passo aí mais empático, mais altruísta. Quais são as ferramentas que você pode nos dar hoje, contando um pouco desse seu desenvolvimento de trabalho? Tá. O que eu acho importante a gente ressaltar, antes de pensar nas crianças, é que a educação para a filantropia, ela é uma reeducação familiar. Então, é um movimento contrário. O que a gente faz? A gente olha para a criança e fala, nossa, como é que eu vou fazer ele sentir tal coisa? Como é que eu vou fazer ele sentir amor? Como é que eu vou fazer tudo por ele? Mas, na verdade, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é olhar para a gente. Então, assim, quando a Carola Videira, que me convidou para fazer esse projeto, começou a plantar essa sementinha em mim, eu tive que fazer a seguinte transformação. O que eu faço e como eu vou ensiná-los a fazer isso. E entre um e outro tem um grande processo interno e que todos os pais e educadores que querem ensinar as crianças, eles precisam passar por esse processo, porque não é um passe de mágica. Então, assim, eu tive que dar um passo para trás e ter um despertar das coisas. E o meu despertar, ele aconteceu quando eu entendi a diferença entre assistencialismo e filantropia. E entendi a cultura de doação do Brasil e como a gente faz as coisas por aqui. Então, você também que é super entendida desse assunto, pode ir me complementando. Mas, assim, basicamente, para quem não sabe muito sobre isso, acho que a gente pode dar um parecer aqui. O assistencialismo, eles são ações de curto prazo, eles têm que aparecer, são ações emergenciais. Então, por exemplo, agora o que a gente está vivendo com o Covid é assistencialismo puro, é o momento que a gente tem que tirar do nosso e dar para o outro sem pensar, muito rápido, para ajudar. A filantropia, ela olha para a raiz do problema, ela olha para o estrutural, e é nisso que a gente tem que se apegar. Então, os pais, eles têm que pensar que para ensinar a criança a ajudar o próximo, a primeira coisa é alimentar esse pensamento crítico neles, independente da idade, desde cedo. Se as ações que eles vão fazer são realmente eficazes, se vão mexer na estrutura do problema, se vão resolver o problema, ou se são ações pontuais e que muitas das vezes estão ligados muito mais ao nosso bem-estar do que realmente à ajuda. E acho que esse é um grande problema, né? Porque o que a nossa cultura, ela ensina às crianças, isso dentro de escola, né? Assim, vem se estendendo há muito tempo, de que a gente precisa, em algum momento, ajudar, porque é obrigado a ajudar. Vem um sentimento bom na gente e a gente esquece aquela instituição depois, não vê continuidade nisso e não pensa no estrutural da questão. Então, essa é uma chave que todos os pais precisam virar. Qual é o tipo de educação filantrópica que você quer dar para o seu filho? O que você quer ensinar para ele, né? Você quer ensinar a apagar o fogo, mas deixar a brasa lá? Ou tirar tudo, apagar o fogo, levar a brasa embora e resolver o problema? Então, aí os pais começam a olhar para si. E assim, os pais, eles não tiveram, acho que se tem pais aqui assistindo e quiserem compartilhar, os pais, eles não tiveram uma educação filantrópica, eles não tiveram uma educação inclusiva, então é um desafio muito grande. Né? Então, eles vão ter que se ressignificar também para conseguir dar esse passo. E a neurociência, ela fala muito disso, porque a neurociência, ela fala do comportamento humano, né? O que a gente sempre fez? A família se fecha, desde assim, dos primeiros povos, né? A família se fecha e o diferente não entra. Então, a gente já está há muito tempo convivendo, aumentando a diferença e se fechando cada vez mais. Em que momento a gente vai falar, ops, espera aí,
né? Nós compartilhamos 99% dos nossos genes, só 1% é diferente. Por que esse é 1% que está dando tanta briga? O que está acontecendo? Vamos dar um passo para trás. Então, assim, esse preconceito, ele tá com a gente, ele é enraizado, ele é culturalmente nosso. E o que a gente precisa fazer para minimizar o preconceito é trazer para a consciência que as diferenças existem sim. Existem as diferenças e vamos apresentar para as crianças um mundo de diversidade. Então, os pais, antes de pensar em educar as crianças para isso, eles precisam se reeducar, né? Nesse sentido. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que eu sempre vi muito na minha família, principalmente a minha mãe, ela sempre, mesmo com luxo, mesmo trabalhando com altíssimo luxo, ela sempre foi muito pé no chão com a gente. Então, na época, né, eu me lembro criança, eu ainda ficava com raiva, ai, por que as minhas amigas podem ir lá fazer compra, sei lá, X vezes por ano e eu só posso no Natal? Eu não entendia muito bem, mas isso hoje me norteou muito naquilo que é necessário, que é essencial. E sim, eu acho que veio muito disso, porque a minha parte voluntária, filantrópica, altruísta, de amor ao próximo, eu acho que ela veio muito dessa consciência de que eu posso comprar, mas eu não preciso. Eu tenho um privilégio na vida e tem pessoas que não têm. Então, o que eu posso fazer com o meu privilégio? Meu privilégio, ele é conhecer muita gente influente, meu privilégio é recurso, meu privilégio é uma informação que eu tenho mais esclarecida sobre algum assunto, é acesso a ideias, a conceitos que eu posso trazer para a minha vida para doar. Então, eu vejo muito abrangente essa parte de assuntos que a gente pode doar ao próximo, né? E as crianças, por exemplo, coisas que... Eu vou dar exemplo da minha história aqui em casa. Não pode abrir presente de aniversário. Antes de ter o aniversário, tem que tirar quase todos os brinquedos, né? Se não todos. E Natal também... Páscoa também, cada 2 meses a gente acaba fazendo limpezas. Essas limpezas, elas servem muito para que eles sintam assim, nossa, eu não preciso de tudo isso. E outra coisa, tem muita gente que não tem. Então, os meus filhos, eles têm, porque eu tô o tempo inteiro falando, vendo foto, vendo vídeos, eles sabem que o rosto da Maria, do João, enfim, eles sabem o rosto das crianças que estão precisando. Teve um dia que estava chovendo muito no começo do ano, né? E aí caiu um teto, assim, de uma instituição, vazou água na instituição inteira, e a Isabela viu eu falando, mandando áudio e abrindo vídeo e tudo. E aí ela se interessou, ela perguntou o que aconteceu e o que iam fazer. Ela viu que eu estava ligando para uma empresa de um amigo meu para ver se dava para ir lá fazer uma pequena obra, né, para ajudar. Contatos do bem. E aí passou assim, o mais impressionante foi assim, que eu esqueci, já ficou resolvido e eu esqueci, enfim. Passaram-se vários meses, ela virou para mim, mãe, aquela instituição que vazou água, tá tudo bem? Deu tudo certo? Assim, o mais interessante foi ver que a anteninha dela tá ali ligada, né? Ela não esqueceu aquele assunto. Então, eu acho que tem que ter uma consistência naquilo que os pais fazem. Não dá para ser uma vez por ano, infelizmente. Assim, você não abraça seu filho uma vez por ano. Não. Então, para ele lembrar que você o abraçou quando ele crescer e tiver os filhos dele e for abraçar os filhos dele, que eu acho que a gente é muito isso que a gente recebeu, eu acho que precisa ser contínuo, precisa estimular, precisa falar desse assunto. Da mesma forma que você come, você precisa tocar em assuntos desse, né? Hoje a gente está numa
facilidade enorme de tocar nesses assuntos, que é usando o Covid, né? As pessoas, as crianças sabem que tem muita gente precisando, vem as pessoas na rua de máscara, sabem que tem gente passando muita necessidade, mais do que nunca agora. Então, acho que é um bom gatilho para os pais cutucarem esse assunto, né, Tati? Totalmente. E por proteção mesmo, alguns pais preferem esconder de que existem outras realidades. E assim, estourar a bolha, gente, não é fácil. Quando a gente estoura a bolha em diversos assuntos, não é fácil, né? Mas é necessário, a gente precisa apresentar outros mundos para as crianças. E se as crianças têm privilégios, tudo bem elas terem privilégios. Elas não podem se sentir culpadas por isso. Isso também é muito importante. Às vezes os pais, não por mal, mas na hora que estão explicando e ensinando, eles acabam deixando a criança com culpa. Então, apontam muito para isso o tempo inteiro e a criança acaba se sentindo culpado, o que impossibilita até de conseguir ajudar o próximo, né? Mas é necessário eles entenderem o mundo que eles estão inseridos, que existe diversidade sim, que existe diferença sim, e o que você pode fazer dentro da sua realidade para ajudar o próximo. Tem pessoas também que têm a ilusão de que ajudar o próximo envolve só dinheiro, e não é isso. Envolve tempo, envolve suas habilidades. Então, independente da sua classe social, você sempre vai poder ajudar alguém, né? Então, não tem aquelas pessoas só podem receber ajuda, aquelas pessoas só podem dar ajuda. Não! Todos podem ajudar, todos podem receber dentro da sua própria realidade. Então, é bom começar a plantar essa sementinha da responsabilidade social nas crianças desde a primeira oportunidade. A partir do momento que você, sua família, enfim, quem mora na casa, fez essa limpeza, essa reeducação, conseguiu enxergar a diversidade e está pronta para apresentar isso para as crianças, então vamos lá, agora é a hora. Então, primeiro, vocês vão ter que, antes de ajudar, como você falou, você tira os brinquedos, você opta, eu não sei se você faz a doação ou se você faz algum bazar, você doa, né? Faço doação, Faz doação, Tem um outro movimento, depois que eu até vou citar em relação a essas doações, que é interessante para se pensar. Mas, enfim, tá tirando do armário? Bom, as crianças precisam fazer parte 100% desse processo. Qual é a instituição? Mostrando foto, se possível, levando a criança até a instituição. Ai, mas é muito forte, ele não vai aguentar. Calma, pode ser que ele chegue lá e fique tudo bem. E ele vai dar sentido para todo o processo. Ele vai entender que aquele ato de tirar o brinquedo não é simplesmente para deixar numa mala no canto da casa e magicamente ela some de lá para chegar em outro lugar. Não, se possível, leve a criança. Ela vai conseguir assimilar tudo isso dentro da idade, né? E capacidade de... É isso que eu ia te falar. Tem que ter um certo cuidado com a idade, porque eu tenho muitas amigas que... Ai, Carol, eu quero ir numa instituição, eu quero ajudar crianças com deficiência, meu filho tem 2, 3 anos. Eu falo, eu peço para não ir, porque assim, a criança não vai entender direito o que é aquilo, pode chocar e aí você não está gerando nada. Acho que é importante você situar um pouco das idades e o que... tem muita mãe assim, eu quero que as crianças vejam. Aí coloca um vídeo da África com as crianças, aquele ossinho, sabe? E a criança tem 5 anos de idade, sabe? Ela pode causar uma coisa assim, ai, nossa, eu preciso comer. E aí ela começa a comer compulsivamente, né? Então tem tantos desdobramentos que podem dar errado. Se você puder citar alguns para a gente também ter cuidado. Então, né? a nossa grande questão no projeto de voluntariado jovem da Turma do Giló é justamente acolher antes, né? Prepará-los antes e fazer o acolhimento e feedback depois. Porque para as crianças não dá para ser um fato isolado. Assim como você falou que tem que ser contínuo durante o ano, porque isso se torna um hábito, também não dá para acontecer assim, esse sábado a gente vai lá e depois a gente vai almoçar na casa da vovó. Não, calma, esse sábado a gente vai em tal lugar, explicar tudo e depois que passar por todo o processo, tem que ter uma conversa de feedback. Tem que ter um senta aqui, o que você sentiu, como que você acha que a gente poderia ajudar de outra maneira. E o mais importante nesse momento do feedback, isso é bem legal para as mães, assim, é aguçar o pensamento crítico da criança e fazer ela pensar, nossa, mas
se tantas pessoas ajudassem desse jeito que a gente foi hoje, a gente chegaria em tal lugar. O que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão lá? Então, os pais, uma coisa que eu não recomendo é que levem para fazer coisas pontuais sem essa preocupação do acolhimento. Fica Mas igual assim, o peixinho no aquário, né? Ida no zoológico. Foi, fica igual viu aí e no foi zoológico. embora. É Eu bem já fui uma complicado. vez numa escola que eu trabalhei, numa ação pontual, e a volta do ônibus foi terrível, porque todas as crianças choravam. E é Uhum. claro, até os meus alunos do voluntariado jovem, que com o todo o preparo que a gente faz, eles voltam chorando no ônibus, você Uhum. imagina para uma criança que pega isso como um fato isolado. Não É. dá para ser um fato isolado, né? Tem que ter essa continuidade. Então, assim, e outra coisa muito, uma dica também para os pais. Como a gente estava falando de empatia e simpatia, eu simpatizo por uma causa, você, Carol, simpatiza por outra, e provavelmente os pais eles têm simpatizam com causas deles. Só que é Certo. importante você apresentar um leque de diversidade para o seu filho. Porque a Tá. intenção, qual que é a sua intenção com o Luke e com a Bela? É que eles, daqui a pouco, eles caminhem com as próprias pernas e ajudem no que eles acreditam, né? Sim. Então, é Sim. muito legal você apresentar um leque vasto de opções que eles possam ajudar. Porque daí eles É. conseguem se conectar com aquilo pouco a pouco. Então, pode Você ser... sabe que você está falando uma coisa que eu trabalho com isso desde 2009, eu nunca tinha pensado, porque assim, para mim, eu tenho que ajudar a criança, jovem, bebê, eu vejo o futuro, eu vejo oportunidade enorme de mudança da sociedade, educação, enfim, aí tem uma Um longo bate-papo. só que, por exemplo, eles já viram eu falar muito de baleia, de um animal ou outro, mas eles não sabem, por exemplo, que tem vários projetos que adotam cachorro, ou que cuidam de idosos, ou que cuidam da floresta amazônica, né? Então, Uhum. eu acho que é uma coisa que eu acabei nunca mostrando, porque eu falei, ou eles estão vendo na escola já, e aí larga lá para a escola cuidar e pronto, né? Delega essa Ou parte. então, falar, na escola deve estar cuidando. Agora a gente vê que não é muito assim, né? A gente que tem que mostrar. Mas é muito legal isso que você falou, porque de repente meu filho quer plantar a árvore, porque ele acha o ar e o meio ambiente, não sei o quê, e eu Uhum. não tô nessa causa, né? Então, realmente é importante isso que você falou de mostrar. Eu vou começar a falar mais de Boa. outros projetos com eles. Diversifica todas as opções que eles podem ter, porque o futuro é esse, né? É isso que a gente Sim. acredita. A gente levou os jovens do projeto de voluntariado jovem, a turma do Giló tem uma parceria com a ONU, né? Então, Uhum. eles receberam um convite ano passado, super especial, de se apresentarem num congresso de filantropia mundial dentro da ONU. Então, foram 11 adolescentes nossos para fazer essa apresentação e também ouvir outros filantropos. E lá, eles escutaram histórias incríveis do tipo... Tinha uma comunidade de mulheres. Depois, se alguém tiver aqui do voluntariado jovem e quiser corrigir a história, que eu não estou me lembrando muito bem, mas tinha uma comunidade de mulheres que estavam precisando de emprego, estavam, enfim, precisando de renda. Ao mesmo tempo, numa região perto, tinham rinocerontes que precisavam ser protegidos, porque aquela espécie estava entrando em extinção. E a Uhum. pessoa preocupada com essa situação dos rinocerontes, ela tinha o dinheiro para investir, né? Ela tem um poder aquisitivo alto e queria resolver esse problema. E transformou as mulheres em um exército. Então, assim, sabe, é muito maior do que a gente pensa. A filantropia ela é muito vasta, ela é muito ampla, ela é muito cheia de possibilidades. Então lá eles puderam escutar cada história que comoveu tanto, de pessoas que têm ideias brilhantes e conseguem unir as pontas. Isso que eu acho mais legal, é quando a gente consegue unir as pontas. É. Você falou agora dos brinquedos das crianças, né? Eu vou te dar uma dica e para outras pessoas que também Uhum. queiram pensar sobre isso. Porque assim, o que acontece? Quando a gente tira os brinquedos do armário, é muito duro isso que eu vou falar, e eu demorei muito tempo para entender. Muito tempo. Meses, assim, de conversa com a Carol, que é minha grande tutora nisso. Quando a gente tira do nosso armário o nosso brinquedo, o nosso pior brinquedo, para receber brinquedo novo,
inconscientemente, não está na nossa consciência, inconscientemente, a gente está tirando o nosso pior para dar para quem é pior. Bem inconsciente. Então, existe uma maneira nova que está surgindo por aí, que vai ser passos de formiga, mas que é importante a gente começar a implementar, que é o seguinte: o que que acontece se a gente vende esses brinquedos por um preço super barato? Acontece que pessoas que têm pouco poder aquisitivo elevam a autoestima e dão mais valor para o seu próprio dinheiro porque podem comprar. Então, elas vão escolher esse brinquedo. Então, aquilo a gente já caminhou para um passo muito importante, que é pegar a população que está na metade, né, no meio do caminho, e valorizar. E aí, com o dinheiro que você arrecada, você compra brinquedos novos para dar para quem não tem a possibilidade de comprar nenhum, porque daí eles recebem novos também. É a limonada americana, não tem, as crianças não vendem limonada na porta de casa para conseguir. Então, esse engajamento é muito importante a gente fazer com as crianças desde cedo também, para mostrar possibilidades do que fazer. Mas é claro que, acima de tudo, eu fiz e faço doações de peças. Não faço esse esquema do bazar todas as vezes. Acima de tudo, isso é um ato de generosidade e de amor. Isso é o mais importante para a gente ensinar para as crianças. É só uma outra maneira da gente pensar sobre esse mesmo. Não, eu vou completar, porque já que eu estou nesse setor também, eu posso falar, né? A Fundação Amor Horizontal, que eu sou fundadora e presidente voluntária, a gente cuida de mais de 12 mil crianças, né? Que a gente atende em diversos projetos. Quando eu comecei a desenhar ela, a ideia sempre foi, e nunca foi oposto disso, de doar tudo novo. Então, o que que a gente faz? A gente arrecada a partir de R$10. Eu bato lá na porta das empresas, eu mesma, e alguém da minha equipe ajuda, mas eu bato e eu falo, olha, eu quero comprar esses remédios, esse material escolar, essa mochila, esse cobertor, esse colchão, esses berços, essa fralda, e eu quero doar. Então, você precisa me dar pelo menos 50% de desconto. Então, os R$10 da pessoa viram 20. Por que que eu tenho essa aflição? Porque eu, desde pequena, quando eu fazia trabalho voluntário com a minha escola, eu tinha horror de chegar numa instituição e ver todas as doações, tudo que eles recebiam era quebrado, usado, faltando. Então, o que que eu faço, né? Hoje, as crianças tiram do armário os brinquedos que não servem mais para a idade delas. Eu não dou brinquedo que está incompleto, que está sujo, ou se está sujo, às vezes porque está guardado muito tempo, eu limpo. Então, eu tenho muita aflição, porque eu falo, gente, quando a gente doa, quando aquela criança recebe algo novo, que é de qualidade similar ou igual a que eu compro para os meus filhos, Faber-Castell, Tilly, sei lá, enfim, todas as marcas boas, né, que a gente tem no mercado, eu não pego e compro igual. Infelizmente, a gente vê eles recebem muita doação de prefeitura e tudo. E vem umas caixas de papelão, Deus que me perdoe a prefeitura, mas assim, vem tudo quebrado, vem tudo as caixas amassadas. Você abre a caixa, assim, um gato pingado de coisa. É muito triste. Então, sempre que a gente entrega, toda vez que eu vou entregar, fazer as entregas da fundação, a gente dá, e não teve uma vez na minha vida que não aconteceu de aparecer uma criança para mim, olhar nos meus olhos e falar assim, não, tia, essa mochila não é para mim, essa mochila é nova. Aí eu olho de volta, falo, essa mochila nova é para você, sim, porque você merece. Assim, você deve saber muito mais do que eu, porque você fez psicologia, mas eu tenho uma sensação, na hora que eu vejo o brilho dos olhos, é como se eu visse, assim, o cérebro mudando, sabe? Dá um giro, assim, dentro da criança, ela fala... Eu mereço, eu posso ter uma coisa nova, eu posso ter uma coisa boa. Isso vai mudar todo o raciocínio da criança que recebeu aquilo. Vai mudar quando ela for para escolher o que ela vai ser quando crescer. Vai mudar quando alguém oferecer droga, vai mudar quando alguém oferecer uma arma. Enfim,
Aí a gente vai falar aqui eternamente do bem. Isso é agir com empatia, né, cara? Essa palavra mágica, que é a palavra do momento agora, que é a empatia. Você se colocar no lugar da pessoa e saber que ela merece aquilo. Ela merece tanto quanto você. Estão falando não chora, Tati, é minha psicóloga, porque realmente eu fico emocionada mesmo. Eu compreendo, eu fico também, mas é porque a gente quer muito que as pessoas entendam isso, só que não dá para entender com a quantidade de coisa que a gente tem para ver, para fazer, para agir nessa vida. Então, não é obrigação, não se sintam mal. Tem muita gente, nossa, de arrepiar, mas é porque você não tem obrigação de saber que isso acontece. A gente não nasce sabendo disso. Não nasce. Você não foi em todas as entregas comigo e viu a criança. Então, se você tivesse visto, você ia ter falado, nossa, vou criar, né? Mas é para isso que serve as lives. Eu falei, olha, descobri o caminho certo para usar a rede social, que é inspirar as pessoas, porque eu falo, eu e você, a gente pode não conseguir chegar em tal lugar, a gente pode não conseguir chegar em tal região, em tal área, em tal criança, em tal missão, mas tem milhares de pessoas que juntas vão conseguir se elas tiverem a informação, né? Então, acho que isso é o principal dessa intenção de live, de rede social, é mostrar isso, né? É esse trabalho de rede, né? Você atinge esse um atinge outro, o outro atinge outro. E assim, eu acho que trabalho voluntário, olhar para o próximo, é a tradução real do amor que está dentro de você. Então, às vezes, as mães, outra dica, né, para as mães. Gente, antes de pensar em fazer a criança fazer algo por outro, o que você está fazendo pelo seu filho? Porque esse trabalho de empatia com a criança, essa valorização que a gente acabou de falar, ela começa dentro de casa. Então, eu até escrevi para você uma mensagem, acho, e vou compartilhar isso aqui. Os meus pais, eles sempre valorizaram toda a minha pequena conquista. Eu lembro que eu podia chegar com uma coisa desse tamanho, eles transformavam aquilo numa coisa enorme, né? Nossa, que demais você conseguiu. E essa maneira como os meus pais me trataram, completamente empática, que fez com que eu olhasse para o mundo dessa forma. Os meus pais, eles não são referência assim em doação. Por exemplo, o que os seus filhos te veem fazendo, eu não vi meus pais fazendo. Eu não sou assim hoje porque eu tô olhando esse modelo, mas eu sou assim hoje porque eu fui educada e tratada com amor a vida inteira. Então eu tenho mais facilidade para amar o próximo, para amar o outro, para entender. Eu sempre tive muita também, isso também é importante para os pais. Eu sempre tive muita liberdade para demonstrar tudo, principalmente a minha vulnerabilidade dentro de casa. Eu nunca tive que esconder. E normalmente as crianças, isso é fato, assim, dá para ver nitidamente em escola, em tudo. As crianças que elas não têm liberdade para falar sobre os sentimentos em casa, que estão sempre jogando tudo para baixo do tapete, elas não conseguem enxergar as realidades que a gente está falando. Elas preferem se afastar, é muito mais difícil entrar em contato. Porque assim, se eu não posso mostrar meu sentimento fraco, então ninguém pode, é todo mundo blindado, todo mundo vira uma parede. E a criança não consegue ajudar. Então assim, o maior presente que vocês podem dar para os filhos de vocês, nesses meus 12 anos de educação, o que eu mais percebo é que eles sejam livres para falar sobre sentimento, para falar sobre fraqueza, para falar sobre vulnerabilidade. Eles precisam ter um espaço de segurança para esse desabafo, para esse colo. E assim eles vão se fortalecer para ajudar o próximo. Isso é fato. Sim, com certeza eu assim me informo, gosto muito de psicologia e eu tento cada vez mais ser essa adulta tranquila, madura, que traz essa tranquilidade, essa segurança para os seus filhos, mas eu vou dizer que assim, eu não vim com a minha família não era assim, se eu tirasse 10, eu não fiz mais que a minha obrigação. Então, eu vim de pais, assim, que se eles estiverem me assistindo, eles vão rir. Depois eles vão me ligar, vão falar que não era bem isso. Mas eu me sentia assim. Porque também tem muito daquilo que a criança, como ela percebe o mundo e como ela percebe os seus pais, né? Então, eu e meu irmão, a gente brinca que a gente não se sentia acolhido. E eu, por outro lado, consegui
fazer disso uma fortaleza para mim, para que eu aprendesse a acolher e aprendesse a passar para os meus filhos. O que eu tô falando é assim, Tati, porque muitas vezes quem escuta você falar, puxa, ela teve um ambiente saudável, ela teve um ambiente de pais presentes, de pais próximos, amorosos e tudo mais. Acha assim, então eu não posso, né? E aí fecha, e aí acaba, e aí termina. E aí nunca mais. E acabou a vida. Mas e tem tudo os mais. dois lados, sim. Você isso que está falando aí, dando esse exemplo. Exato. Eu acho que assim, eu sou muito a favor eu gosto muito de checklist, eu gosto muito de livro, de pesquisa, de cumprir meta, assim, olha, fiz isso direitinho, hoje eu não explodi, hoje eu não gritei, hoje eu tive muita paciência, sabe assim? Gosto muito desse check, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que acredita muito em todos os diversos formatos, porque eu acho que veio de mim isso de, sabe, pegar o limão literalmente e ver o que eu podia fazer com isso e melhorar e me informar e enfim, entender que os meus pais, da maneira que eles puderam e a maneira que eles foram criados e que eles acreditaram ser bom, eles fizeram. Então, sim, eles foram o melhor pai, a melhor mãe do mundo para mim. E o que eu estou falando é incentivando cada um a agradecer os seus pais, agradecer o que teve, agradecer o que recebeu, independente de quão ruim ou quão bom foi, e fazer disso, de você, né, pegar para você e ver o que você quer fazer na sua vida. Você tem a oportunidade de melhorar, de se informar mais do que eles, hoje muito mais, né? Eles não tinham tantas informações assim, e também eu gosto muito de ver assim, da onde que as pessoas vieram. Então, eu entendo a família do meu pai, como criou ele, eu entendo a família da minha mãe, tudo que ela deve ter sofrido, como que foi difícil, muitas coisas para ela. E eu acho que isso gera empatia para você olhar uma pessoa de rua e você ter empatia, para você olhar uma pessoa de classe média, para você olhar para os seus filhos com empatia e para você olhar para os seus pais, sabe? E independente da pessoa, se ela tá bonita, maquiada, não maquiada, com brinco, rica, pobre, não interessa. Você olhar e saber que existe dor lá dentro. E existe uma série de feridas que precisam ser acolhidas. Se você não foi acolhida, acolha os seus pais. Acho que é isso que eu tô tentando dizer. E assim, eu acho que as crianças, elas têm um grito de urgência por pais reais, né? Hoje se fala muito sobre isso. E é fato que os pais, eles sempre dão o melhor para os seus filhos. Eles sempre têm essa intenção em todos os atos, com a ideia de fazer o melhor pelos filhos. E essa história dos pais reais é muito importante, assim, que pais também têm fraqueza, pais também erram, as crianças querem ver isso. Então, assim, longe de pais perfeitos, os meus pais também têm vários defeitos e aprendi com isso e consigo enxergar, mas eu acho que essa troca foi bem bacana, Carol. Eu aprendi com a sua fala, até porque existe uma diferença entre eu e você, que você tem filho e eu não tenho. E eu acho que depois que se torna mãe, muitas chaves devem virar nessa observação do que aconteceu, do que é e do que vai ser. Então, assim, essa troca está sendo muito boa para mim também, porque eu, como filha, às vezes tenho uma visão e que pode mudar a partir do momento que eu tiver filho. Mas o importante é isso, ter certeza de que todos os pais estão fazendo aquilo que acham que é o melhor, né? E com todo o amor do mundo, e cada filho vai receber de uma maneira isso. O importante é isso, é você sempre achar que você está fazendo o seu melhor. E se você não tiver, que com certeza você não está, porque eu não estou e ninguém está, você tentar fazer tentativas de melhora, né? Acho que esse é o essencial, né? E o que eu sempre falo também é a escuta atenta, né? E a escuta atenta, ela não tá só nos ouvidos, tá nos olhos, em todo... Porque, assim, as crianças, elas falam de diversas maneiras, não só verbalmente. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo olhando para eles e vendo quais são os feedbacks que eles dão. Eu tô falando como professor em sala de aula, que é quase que uma
relação materna disfarçada, eu sinto Sim. isso. Então, essa troca é boa. E esse olhar também é muito importante na hora que levá-los para realizar trabalho voluntário, porque às vezes por fora eles vão estar super fortes e por dentro nem tanto. E é Verdade. importante a gente conseguir estabelecer esses limites com as crianças e perceber o quanto eles suportam aquilo, independente da idade. Ah, então agora tem 10 anos e já consegue. Também pode ser que não. É Também pode ser verdade. que não. Deixa eu Aquele puxar um assunto aqui, que já que você pode. falou da escola e da aula, e você trabalha com criança, você está num papel que eu não tô, que eu hoje Uhum. admiro mais do que nunca, porque é muito, É. eu falo para todas as minhas amigas, eu sempre falei isso brincando, com fundinho de verdade. Eu sempre falei, gente, criaram a escola para a gente ter vida, eu tenho certeza que foi isso. Porque Para dar um break. né? Eu falei, gente, alguém deve ter falado assim: vamos criar um lugar para botar essas crianças juntas, tacar na mão de algum adulto que consiga se dedicar mais do que eu, porque eu não estou dando Isso. conta. Eu falei, ao longo da história da humanidade deve ter acontecido esse momento, eu preciso pesquisar. Eu sempre brinquei Quem foram muito. os loucos que fizeram essa escolha, né? Certeza. Mas, assim, uma das coisas que eu não sou uma mãe muito ativa nos grupos da escola, até porque são muitos e eu acabo não ficando tão ativa. Sempre que precisa de mim, eu tô lá, mas normalmente eu passo rápido as notícias lá e já não fico o dia todo conversando. Então, o que eu vejo muito e que eu queria saber de você, principalmente nesse momento de quarentena, de homeschool, né, de escola à distância e virtual, eu sei que os professores continuam tendo muito trabalho, porque Uhum. eles têm que preparar, eles têm que continuam corrigindo, continuam se dedicando talvez até mais do que antes, porque tem que aprender o software, tem que olhar digitalmente um monte de foto. Tudo. Hoje a Isabela tirou uma foto de uma lição. Eu falei, Isabela, pelo amor, coitada da sua professora. O negócio é Virou tirar um design negócio assim, gráfico. torto, sabe? Eu falei, não, tira de novo, pelo amor de Deus. Então, o que eu queria saber? Muitas mães, muitos pais, assim, tão desesperados. Pelo amor de Deus, volta para a escola, que eu não aguento mais essa criança em casa. Esses professores... Aí tem meme de professor, tipo, rindo, né, dos pais. Minha mãe me mandou vários. Agora vocês estão vendo o que a gente Não, faz. exato. Tipo, a professora vendo, assim, as crianças, os alunos estudando com os pais, morrendo de rir e tal. Agora, quão grande é, porque o que eu tô vendo, muita gente, muita mãe, muito pai reclamando. Reclama do sistema, reclama do que tá na quarentena. Eu mesma, no começo, quando fechou a primeira escola, eu fiz assim, como assim, gente, vai fechar a escola? Não tô entendendo, eu não tava entendendo realmente a gravidade do negócio. Bem, né, lá no começo, depois do carnaval, no carnaval, sei lá. E aí eu vejo muitos pais reclamando, e querem tacar o filho na escola e não aguentam mais. E reclamam, se o filho está na escola, já estavam reclamando que tinha alguma coisa errada e agora continuam reclamando. Como é para você que tem esse senso de empatia, que se coloca no lugar dos pais, que entende quanto também muitas mães, muitos pais que estão trabalhando e cuidando da casa e cuidando de filho ao mesmo tempo, de diversas idades, está sendo muito difícil para muitos pais. Você entende isso? Tenho uma maior certeza do mundo que você se coloca no lugar dos pais. Mas como é essa cobrança para você como professora dos pais, assim, de sempre ser acusada que fez alguma coisa errada, que tem que mudar ou não sei o quê? Como é isso para você, professora? Então, eu acho que não dá para separar a Tati professora da Tati pessoa, né? Quando eu recebo uma cobrança ou uma crítica ou um julgamento, de onde quer que ele venha, eu fecho o olho e penso, por trás dessa crítica tem um contexto, Certo. né? Tem uma realidade, isso está inserido, isso não foi assim ao acaso, só jogado. Tem um contexto. E pode ser que isso esteja vindo como uma válvula de escape da pessoa para atingir algo que está ali no momento. Certo. E nesse momento que a gente está vivendo, eu confesso que eu entendo os pais.
Eu, assim, eu nunca estive num momento de tanta compaixão com os pais dos meus alunos. Primeiro, por ter muitas amigas professoras que são mães. Então, Tá? assim, elas Ver estão fazendo, elas. elas estão fazendo duplo papel. Elas Sim, estão fazendo o papel de estar online e nessa atividade e se reinventando e virando design gráfica e virando editora de texto. Estão nesse papel de se reinventar em todos os sentidos e sim, ao mesmo tempo com toda essa carga em casa, né? sim. De sem ajuda dos filhos também precisarem usar o computador para conseguir ter a aula. Então, nesse momento, eu acho que é um sentimento de empatia com o outro. Eu não vejo hoje Bom, essa reclamação dos pais como uma agressão. Eu tá, prefiro olhar como uma exaustão geral de tudo que todo certo? mundo está vivendo. E para quem não tem, Cá, isso eu acho que é válido falar. Para quem não tem a vivência de sala de aula, que são os pais, Sim, eles podem achar sim que está muito longe da realidade, que as crianças estão passando por uma defasagem de conteúdo. sim. Então, para eles Essa é a que maior estão preocupação, né, da maioria. para quem está olhando de fora e que não está perto do nosso contexto, tem Uhum. muitas críticas a serem feitas. Mas o É, que eu posso dizer para tranquilizar os pais é: todas as crianças estão onde elas têm que estar. é, Não tem ninguém na frente e ninguém atrás. Todo sim, mundo está passando pela mesma coisa. Então, se o seu filho está ali, ele está no lugar certo. E se ele é, precisar de apoio depois, ele vai ter todo o apoio que ele precisar. E é sim. isso, eu acho que isso que os pais precisam acalmar o coração. Eu vejo assim muita preocupação, principalmente na fase da alfabetização, é que seus filhos já passaram por isso. Mas a Sim. alfabetização é uma virada de chave forte, que precisa de muita atenção e tal. E tá tudo bem, é uma É, pausa, gente, é uma pausa, não é a gente não interrompeu, é só uma é. pausa. O que eu acho que tem um tipo de pais que são muito preocupados com a parte acadêmica, então querem empurrar cada vez mais os filhos, né? Então tem que ser melhor em matemática, tem que saber contar antes que todo mundo, tem que ser alfabetizado antes que todo mundo. Tem esse tipo, né, que hoje está desesperado, vendo que o filho não está caminhando de acordo com como manda o figurino. E eu acho que tem Uhum. o pai que está desesperado com o seu trabalho, com os seus problemas, com Uhum. a saúde da família, com o dinheiro Uhum. que não está entrando e as contas a É, pagar, e que ele é. está descarregando no problema da escola. Então a escola faz tudo errado, a escola está lá fechada, o professor. Eu estou vendo isso do lado de cá, tá? Pelo É. menos na minha, assim, a minha perspectiva disso. Eu Da sua acho que vivência. eu sou uma pessoa assim que eu admirava, eu já chegava assim na escola sempre, e eu já. E aí, para a professora, tipo, querendo abraçar, sabe? Tipo, você tá bem? Porque eu Obrigada. sei que elas têm filho, tem muitas que têm Uhum. filhos, e eu fico assim, Outro me turno. imaginando como elas fazem, assim, eu Uhum. fico desesperada por elas, às vezes, assim, não poderia trabalhar com isso. Eu falo, gente, e hoje mais ainda, porque imagina assim, os meus. Tudo bem que a dinâmica da sala de aula, né, os horários, os espaços, tudo isso colabora, mas mesmo Uhum. assim, imagina 20, 30 dos meus juntos, nossa mãe, eu tenho muita gratidão, Sempre tenho muito mas eu amor acho que mesmo. a gente tem que falar isso, Tati. A gente tem que fazer os pais serem gratos, sabe? Eu sei que tem pais que pagam muito, que suam muito para Uhum. pagar as escolas, mas É. tem que ter muita gratidão, porque o professor está tentando e dando o melhor que ele pode em todos os. E Não estava assim, programado nem para a gente entrar nesse assunto, não, mas mas eu enfim. achei ótimo porque é super atual esse assunto e tem pais mesmo que têm dúvida, né? Tipo, então eles devem receber um manual pronto, posta lá, é igual para todas as salas e é isso. Não é bem assim. E eu acho que tem trabalhos que estão sendo mais fáceis para se adaptar e tem outros que são mais difíceis. E os mais difíceis são os que envolvem as relações pessoais, né? E com crianças, que é muito mais difícil de substituir numa plataforma, né? Então a gente vê hoje muita gente, nossa, que demais esse novo tipo de trabalho, a partir de agora vai ser assim e a gente vai conseguir substituir, vão trabalhar menos pessoas no escritório por vez. Eu vejo esse movimento também. As Sim, pessoas estão gostando desse ritmo home office. Só que a escola, gente, a escola é relação humana, a escola é beijo, a escola é abraço, a escola é troca de olhar, isso nunca vai ser substituído. Eu até é, fiz um vídeo esse dia, imagina o desafio de você conseguir passar amor para os 24 ao mesmo tempo por uma tela.
É muito difícil. Então, assim, a gente espera compreensão, mas eu também entendo que pode ter dias de revolta, pode ter Sim. dias de cansaço, porque tá todo mundo passando por isso. Mas acho que acima de tudo, não faço um apelo aqui para os pais, não queira delegar amor, não queira delegar valores e aprendizados. Eu acho que na hora de buscar uma escola, Uhum. você, claro, tem que buscar algo que tenha a ver com a sua família, com o que você acha importante para a vida, e uma É a escola. extensão da casa, a escola. Mas não pode achar assim, na escola vai aprender tudo. Eu tenho visto esse tempo de quarentena, a gente fala de tudo, sabe? A gente pega um copo, nossa mãe, esse copo tem bolinha, olha, sabe É. como faz o vidro? Uhum. É assim. Então, tem muitos assuntos que surgem e que pode ser que vão surgir na escola, mas pode ser que não vão. Então, acho que tem que aproveitar muito, por mais difícil que seja, porque vai acabar esse período e a gente vai ter saudades, né? As crianças mais ainda, eu acho. Já que a gente está falando disso, eu vou dar duas dicas bem rápidas, que eu sei que o Vai, nosso tempo está no limite. vamos. A primeira, plante um pé de feijão com seu filho, independente da idade, para observar os movimentos naturais que Tá. acontecem dentro do pote. O feijão cresce dentro do pote, eles estão crescendo dentro de casa. E a Uhum. segunda, deixem um pote do sentimento em algum lugar da casa, para que eles passem e possam escrever o que eles estão sentindo e depositar no pote. De tempos em Como que tempos, é? vocês abrem isso em Põe um família. pote e Um aí pote, um pode papelzinho. personalizar. Pote do sentimento. E deixa do lado alguns Tá. papéis recortados com as canetas. Todos da casa se envolvem no processo, então anotem o que estão sentindo naquele dia, naquele momento, coloquem dentro desse pote. E de Tá. tempos em tempos vocês abrem e fazem essa reflexão com família e vão perceber que os sentimentos oscilam e que tá todo mundo assim e que tá tudo bem. Passar. Ixi, cortou. Cortou. Vocês estão me ouvindo? Acho que Cortou. voltou. É, voltou. Voltou. Então, o legal Ixi, desse não. pote é perceber que tá todo mundo na mesma. Tá. Tá cortando, não sei, mas acho que deu para entender. Vou fazer um pote que pode personalizar e escrever um papelzinho com os sentimentos, colocar dentro do pote, e aí de vez em quando a família vai lá, pega um sentimento e lê, e aí compartilha, fala do que é esse sentimento, quando sentiu a última vez. Acho que é isso que travou aqui, mas tentei resumir. Tati? Eita, não tô ouvindo. Ai, tudo. Acho que, acho que eu não sei se isso é verdade. As pessoas falam que o Instagram derruba. As pessoas falam que o Instagram derruba quando dá 1 hora, mas eu não acho que isso é verdade. Não, será que eles fariam um negócio desse? Tati, acho que a gente vai ter que terminar. É, bom. Ai, meu Deus. Olha, eu quero agradecer muito primeiro a Tati, que deu o maior tempo aqui pra gente, muita sabedoria, muitas ideias, me inspirou ou acatou coisas que eu falei também e agradeço muito seu carinho, sua sabedoria, toda a informação que você tem e posta sempre nos seus stories essa ideia do pote, ideias para a gente fazer aqui em casa, do pé de feijão. Por exemplo, eu não faço pé de feijão com os meus filhos desde que acho que eles eram bem pequenininhos. Nem sei como é que faz pé de feijão. Põe no algodão o feijão com água, né? Eu vou até olhar no YouTube como é que faz. Mas obrigada, posta sempre essas dicas e a live vai ficar gravada aqui, vai ficar no IGTV, sim. Tadinha, você tá toda. Não dá para ver você mais. Obrigada, Tati, adoramos muito. Obrigada a todos que escutaram, que estamos.
Gente, muito obrigada a todos que participaram. Eu nunca tinha visto, assim, eu já vi cair desde o começo a live, mas é a primeira vez que eu vejo que chega perto de 1 hora e aí começa a estremecer tudo. A live vai ficar gravada aqui no meu IGTV, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto, maternidade, criança, enfim, sempre é um assunto que eu gosto muito. O que vocês tiverem de dúvida, de questões, de ideias, eu sei que tem muita gente que colocou aqui. Carol, fala disso numa live, pode me mandar, coloca nos comentários ou me manda direct, que eu sempre estou me atualizando daquilo que é importante para você, tá bom? Um beijo grande, obrigada por estarem aqui.